Senhora Presidenta, senhores senadores, senhoras senadoras, tive a honra de ter sido designado pelo presidente da CCJ, senador Vital do Rego, para relatar o projeto de lei da Câmara número 37 de 2013, que trata da reformulação da Lei de Drogas do Brasil, que é a lei número 11.343 de 2006. O projeto é de autoria do deputado Osmar Terra e foi apresentado em julho de 2010. Na Câmara dos Deputados, foi relatado pelo deputado Givaldo Carimbão e tramitou em conjunto com outras 16 proposições que foram analisadas por uma comissão especial criada em maio de 2012. Essa comissão especial aprovou o projeto 7 meses depois, na forma de substitutiva. A discussão do projeto foi ao plenário da Câmara em maio de 2013, após a aprovação de regime de urgência para a matéria. Depois de muita discussão, senhora Presidenta, senhor Presidente, emendas de plenário, destaques, o projeto foi aprovado. O texto enviado ao Senado altera 13 diplomas legais, objetivando reformular políticas sobre drogas em 4 grandes eixos: a estruturação do Sistema Nacional de Políticas sobre Drogas, SISNAD, a atenção aos usuários ou dependentes de drogas, que inclui as formas de tratamento e internação, bem como o acolhimento pelas comunidades terapêuticas, aspectos criminais e processuais gerais e o financiamento das políticas sobre drogas. Durante a instrução do projeto, nós promovemos a realização de uma audiência pública no âmbito da Comissão de Justiça e Cidadania, em que estiveram presentes a Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas, SENAD, do Ministério da Justiça, o Conselho Federal de Psicologia, a Federação Brasileira de Comunidades Terapêuticas, a Rede de Justiça Criminal, o professor Dartil Xavier da Silveira, da Universidade Federal de São Paulo, o Fórum Brasileiro de Gestores de Políticas sobre Drogas, a Rede Nacional Internúcleos de Luta Antimanicomial, o Colegiado de Conselhos Estaduais de Políticas sobre Drogas, a Rede Pense Livre, a Confederação Nacional de Comunidades Terapêuticas. No processo de elaboração deste relatório, apresentado já à Comissão de Justiça, por mim no dia de ontem, também recebemos em audiência diversas entidades da sociedade civil organizada, como Comissão Brasileira sobre Drogas e Democracia, Associação Brasileira de Saúde Coletiva, Abrasco, Viva Rio, Movimento Rio de Paz, Rede Evangélica Nacional de Ação Social, RENAS, Rede FALE, Federação Brasileira de Comunidades Terapêuticas, Pastoral da Sobriedade, Cruz Azul no Brasil, Fazenda Esperança, Sindicato Nacional da Indústria da Construção Pesada, algumas das quais apresentaram sugestões ao texto do projeto. Reunimos ainda com o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, e representantes do Ministério da Justiça, Secretaria Nacional Antidrogas e a Secretaria de Assuntos Legislativos, Ministério da Fazenda, Casa Civil, Secretaria de Assuntos Jurídicos e Secretaria de Assuntos Governamentais, Secretaria de Relações Institucionais, Secretaria Especial de Direitos Humanos da Presidência da República. Como eu disse, na data de ontem entreguei meu relatório à CCJ. Aguardamos, então, que o presidente da comissão, senador Vital do Rego, possa incluir o projeto em pauta mais breve. E esta previsão pode acontecer entre os dias 17 e 18 deste mês. Eu gostaria de aproveitar este momento, senhor presidente, para apresentar os principais pontos do projeto e de meu relatório. Antes, porém, quero dizer que o projeto que esta casa passa a apreciar surge em um momento oportuno. O crescimento alarmante do uso de drogas nos últimos anos
especial do crack, torna urgente a necessidade de o poder público dar a resposta mais efetiva para o problema. O assunto tem provocado inúmeras discussões, inclusive no âmbito do parlamento na busca por soluções. O governo federal lançou o programa Crack é Possível Vencer, com ações de prevenção, de cuidado do dependente e de erradicação do tráfico. No âmbito desse programa, no último mês de setembro, a Fundação Oswaldo Cruz, Fiocruz, e a Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas, Senad, do Ministério da Justiça, divulgaram os resultados da maior pesquisa já realizada sobre o número e o perfil dos usuários de crack no Brasil, na qual entrevistaram aproximadamente 25 mil pessoas residentes nas capitais do Brasil. Os números apontam que existem cerca de 370 mil usuários de crack ou similares nas 26 capitais e no Distrito Federal, dos quais 50 mil são crianças e adolescentes. O número de usuários de drogas ilícitas em geral é quase 3 vezes maior, 1 milhão de pessoas. O Nordeste foi a região que apresentou em suas capitais o maior quantitativo de usuários de crack e similares. 148 mil pessoas, das quais 28 mil são crianças e adolescentes. Segundo a mesma pesquisa, os usuários de crack são, em sua maioria, adultos, jovens, 70% com menos de 35 anos, do sexo masculino, 79%, não brancos, 80%, que sobrevivem de trabalhos eventuais, bicos ou como autônomos, 65%. O tempo médio de uso identificado é de 91 meses, quase 8 anos, nas capitais e 59 meses, 5 anos, nas demais cidades, e a quantidade média usada varia de 16 pedras nas capitais e 11 pedras por dia nas demais cidades. Um dado que nos chama a atenção na pesquisa é que 80% dos usuários da droga querem tratamento para deixar o consumo. Os agravos à saúde decorrem não apenas do uso da droga em si, como de comportamentos de risco que estão associados. A prevalência de HIV é cerca de 8 vezes maior em usuários de crack do que na população em geral, e a de hepatite C é o dobro. Além disso, mais da metade das mulheres usuárias de crack já havia engravidado ao menos uma vez desde que iniciou o uso da droga. Esse quadro revela a oportunidade de se aprimorar o enfrentamento às questões das drogas, com foco no atendimento do dependente, sem olvidar das ações preventivas e repressivas. A Organização dos Estados Americanos, OEA, tem enfatizado a necessidade de os países tratarem o consumo de drogas definitivamente como uma questão de saúde pública. A OEA, senhor presidente, sugere que os dependentes de drogas possam ter acesso ao tratamento em todos os níveis de atenção geral e especializada do sistema de saúde, com especial ênfase na identificação precoce e na intervenção breve no nível da atenção primária. O projeto de lei que estou relatando, PLC 37 de 2013, busca oferecer alternativas para melhorar a estrutura do atendimento aos usuários ou dependentes de drogas e suas famílias. Ele detalha os principais aspectos relativos ao tratamento e ao acolhimento de pessoas que usam drogas e da sua necessária reinserção social e econômica. O projeto também dispõe sobre a articulação das ações realizadas nas 3 esferas de poder: federal, estadual e municipal, que são de fundamental importância para o êxito das políticas de enfrentamento às drogas. Outros aspectos tratados incluem ações preventivas dos riscos associados ao uso de drogas, ações repressivas ao tráfico pelo endurecimento de penas e por alterações nos procedimentos processuais de apreensão e alienação de bens e destruição de drogas apreendidas, mecanismos de financiamento e auxílio financeiro a projetos relacionados à atenção a usuários de drogas.
Passarei a destacar brevemente alguns dos principais pontos, senhor presidente, do relatório, se Vossa Excelência me permitir terminar esse discurso, que entregamos à CCJ dividido nos principais eixos do projeto. Primeiro, quanto à estruturação do Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas, o SISNAD atuará de forma articulada com o SUS e os SUAS. Ao Poder Executivo Federal competirá a coordenação geral do SISNAD e a repressão ao tráfico pesado. Aos estados e ao Distrito Federal competirão ações focadas na atenção à saúde. Aos municípios, prioritariamente, ações de prevenção. Mantivemos as comunidades terapêuticas acolhedoras como integrantes do SISNAD. Entre as alterações, garantimos a participação da sociedade civil no Plano Nacional de Políticas sobre Drogas e nos Conselhos de Políticas sobre Drogas da União, dos Estados e dos municípios. Permitimos que os Conselhos Estaduais e Municipais tenham poder normativo para deliberar sobre essas políticas sobre drogas em sua esfera de atuação. 2. Quanto às atividades de prevenção, acrescentamos a exigência nos rótulos das bebidas alcoólicas de advertência sobre seus malefícios, segundo frases pré-estabelecidas pela autoridade competente. Este dispositivo, que estou incluindo aqui, um parecido, um semelhante, foi rejeitado na Câmara dos Deputados. Espero que o Senado Federal aprove esse dispositivo, que é essencial para a modificação do comportamento, da conduta dos nossos jovens, visando preveni-los contra o uso de drogas, contra o uso de bebidas em excesso, e por isso que essa advertência dos malefícios do álcool tem que constar no rótulo das bebidas. E é lamentável que a Câmara dos Deputados tenha derrubado. Também ampliamos para todas as bebidas alcoólicas a proibição de propaganda na TV e no rádio das 6 às 21 horas. Isto é, das 6 da manhã até as 21 horas, pelo nosso projeto aqui, pelo nosso substitutivo, será proibida a divulgação de bebidas alcoólicas, inclusive da cerveja, que hoje é permitida a sua divulgação. Essa restrição é aplicada apenas às bebidas com mais de 13 graus Gay-Lussac de teor alcoólico. Isto é, pela legislação atual, bebida que tenha um teor alcoólico de até 13 graus não tem problema, pode ser feita a sua divulgação a qualquer hora e a qualquer instante. Nós estamos restringindo essa divulgação. Nós sabemos que o combate ao tabaco, ao uso do fumo, só foi reduzido pela metade, de 30% para 15%, devido justamente a essas limitações. Hoje é proibido divulgação de cigarro na televisão. Nós não estamos proibindo, nós estamos restringindo o uso de divulgação na televisão para as bebidas acima até 0,5 graus. Quanto à reinserção social e econômica, os programas de educação profissional e tecnológica, educação de jovens e adultos e alfabetização deverão receber pessoas atendidas por políticas sobre drogas. Eu sei que o Senado Federal vai ser muito assediado, pressionado, mas confio nos senhores senadores. A pressão dos lobbies da cerveja, dos vinhos, vai ser grande, para que não haja essa limitação que nós estamos propondo no projeto. Os Serviços Nacionais de Aprendizagem, SENAI, SENAC, SENAI, SENAT, e estabelecimentos de qualquer natureza poderão, mediante instrumentos de cooperação, oferecer vagas a usuários e dependentes atendidos pelas políticas sobre drogas. Retiramos do projeto a cota de 3% de vagas em obras públicas. Por quê? Que a previsão dessa cota tornaria os processos de licitação públicas ainda mais complexos e burocratizados,
tornando-o mais caro para o poder público e onerando toda a sociedade de modo ineficiente. Ademais, em muitos casos, as obras públicas são realizadas em localidades distantes dos serviços da rede de atenção psicossocial, o que pode dificultar ainda mais quando não comprometer completamente a eficácia do tratamento da dependência de droga. Existem maneiras de promover a reinserção social atribuindo menores custos à sociedade, como por meio de incentivos econômicos e programas específicos de inserção no mercado de trabalho, com os quais poderão colaborar os setores público e privado. É isso que propomos em substituição às cotas. O poder público encaminhará o usuário ou dependente ao Sistema Nacional de Emprego, SINE, e a programas de inserção no mercado de trabalho. Acrescentamos que esses programas deverão assegurar a proteção de intimidade do trabalhador contra qualquer forma de discriminação, por sua condição de usuário ou dependente de drogas, ou que esteja passando por um tratamento, a fim de se evitar o estigma e facilitar o processo de sua reinserção social e econômica, sem nenhum preconceito por parte de quem emprega e sem nenhuma revolta ou repulsa daquele usuário que está passando por um tratamento e uma assistência do governo. Quanto à atenção à saúde do usuário ou dependente, mantivemos a disciplina geral do tratamento do dependente, com prioridade para o atendimento ambulatorial individualizado. As internações, seja voluntária ou involuntária, deverão seguir critérios rígidos, só podendo ser determinada por um médico responsável e realizadas em unidades de saúde e hospitais gerais. A internação involuntária terá prazo de no máximo 90 dias, o suficiente para a desintoxicação do dependente. Num relatório, garantimos que a internação involuntária só será indicada após a utilização de outras alternativas terapêuticas e permitirmos que a família determine a interrupção da internação, salvo o risco imediato à vida própria ou de terceiros avaliado pelo médico. Incluímos ainda um rol de direitos fundamentais do dependente de drogas submetido a tratamento, como ter a devida atenção à saúde, receber informações sobre tratamentos disponíveis, escolher o tratamento, receber atenção psicossocial, não ser internado contra a própria vontade, presença médica, sigilo das informações prestadas. 5. Quanto às comunidades terapêuticas acolhedoras, elas têm reconhecida sua existência, ou sua coexistência, digo melhor, com os serviços governamentais e serão integrantes do SISNAD para desenvolver projetos que visem a abstinência baseados na convivência entre os pares. Deverão realizar ou providenciar uma avaliação médica prévia ao acolhimento e elaborar um plano individual de atendimento, mas não poderão realizar qualquer forma de internação voluntária ou involuntária. As normas de referência para seu funcionamento serão definidas pela Secretaria Nacional Antidrogas, vinculada ao Ministério da Justiça. Quanto aos aspectos criminais, o projeto permite que o pequeno traficante, a critério do juiz, receba uma punição menor que é aplicada ao traficante comum. Prevê novo procedimento para apreensão e destruição das drogas. Atualmente, nessa fase, apenas a destruição das plantações ilícitas é regulada por lei. A droga em si que é apreendida só é destruída após o encerramento do processo judicial. De acordo com o projeto, caso haja prisão em flagrante, o juiz terá 10 dias para determinar a destruição. O projeto estabelece novas regras para medidas assecuratórias sobre bens apreendidos do tráfico. Estou adiantando, senhor presidente, para não tomar o tempo dos demais oradores. Incluímos no substitutivo que propusemos à CCJ, proposta que visa a conferir mais objetividade na distinção entre o usuário de drogas e o pequeno traficante. Aí que está o grande diferencial que deve ser observado pela legislação brasileira, a fim de que as prisões não se encham, não fiquem abarrotadas de pessoas que são confundidas por traficantes quando são usuários ou dependentes. Os critérios atuais revelam-se demasiadamente subjetivos
expressões contidas na legislação de conteúdo indeterminado como circunstâncias sociais e pessoais. Vem servindo para reforçar estereótipos e preconceitos com usuários de camadas sociais pobres e excluídas. O tratamento penal resulta diferenciado, ainda que a situação de fato seja idêntica. Uma pessoa presa com uma pequena quantidade de droga, maconha, por exemplo, acaba sendo enquadrada como traficante em uma favela e como usuário em um bairro de luxo. De modo que, atualmente, o aspecto mais relevante na diferenciação entre usuário e traficante é a condição socioeconômica do investigado. A porta da discriminação é aberta pela própria lei, ao permitir que o tráfico seja caracterizado não pela ação em si, mas por circunstâncias sociais e pessoais do acusado. Se for negro, se for pobre, é traficante. Mas se for branco e morar no asfalto, é usuário. É uma distinção odiosa que não pode continuar a persistir no nosso meio. A esse respeito, é emblemático que uma sentença judicial do Rio de Janeiro, senhor presidente, tenha negado a redução de pena prevista no parágrafo 4º, artigo 33, aplicável aos réus primários de bons antecedentes, que não se dediquem às atividades criminosas nem integrem a organização criminosa, fundamentando-se na seguinte consideração. Vejam, quem vende drogas em favela ou comunidades dominadas por facções criminosas não pode fazer jus a tal benefício. A sentença do juiz dizendo isso. Quer dizer, quem mora em favela não pode ser considerado réu primário. Uma pesquisa realizada por pesquisadores da Universidade Federal do Rio de Janeiro e da Universidade Federal de Brasília, de 2009, que analisou 730 sentenças judiciais de primeira instância, 128 acordos de tribunais do Rio de Janeiro e no Distrito Federal, 103 acordos do STJ e decisões do Supremo Tribunal Federal, que tinham por objeto crimes de drogas, identificou que nos flagrantes pela posse de maconha, 11% dos casos referiam-se à quantidade de até 10 gramas e 57% à quantidade de até 100 gramas. Quando houve apreensão de cocaína, em 23% dos casos, a quantidade apreendida foi de até 10 gramas e em 48% dos casos até 100 gramas. Assim, como nossa legislação não tem critérios objetivos, referenciados em uma determinada quantidade de droga, para diferenciar o pequeno do grande traficante, também não tem critério objetivo para diferenciar o pequeno do traficante do usuário. Cremos que estabelecer esse critério será um grande ganho para a nossa política criminal de drogas. Senhor presidente, prometo a Vossa Excelência que logo após essa explicação, que é fundamental, que vai gerar um debate intenso no âmbito do Senado Federal, eu terminarei o discurso pedindo a transcrição nos anais do restante. Eu estava dizendo que cremos que estabelecer esse critério será um grande ganho para a nossa política criminal de drogas. O que diferencia o usuário e o traficante, em qualquer caso, é a destinação da droga, seja qual for a quantidade. Se destinado ao comércio em geral, ou à mercancia, ou até mesmo ao fornecimento de terceiros gratuitamente, caracteriza-se o crime de tráfico, artigo 33. Se destinado ao consumo pessoal, caracteriza-se o ilícito do artigo 28. No entanto, atualmente a lei manda que para determinar se a droga destinava-se ao consumo pessoal, ou seja, para que o acusado não responda como traficante, o juiz deverá considerar a natureza e a quantidade da substância apreendida, o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente. É assim que está na lei atual. Mas não diz quanto significa a referida quantidade. Veja que a lei diz que o juiz deverá considerar a quantidade da substância apreendida. Mas qual quantidade? Não temos dúvidas de que esse cenário, inúmeros usuários de drogas acabam presos e condenados como traficantes. O ministro do Supremo, Luiz Roberto Barroso, ao proferir seu voto sobre os embargos de declaração no âmbito da ação penal 470, mensalão, afirmou claramente
que a justiça toma decisões de forma seletiva, dependendo da classe social do réu. E ele disse, abro aspas, temos milhares de condenados por pequenas quantidades de maconha e pouquíssimos condenados por golpes imensos na praça. Para ir preso no Brasil é preciso ser muito pobre e muito mal defendido. O sistema é seletivo, é um sistema de classe, quase um sistema de castas. Fecho aspas. A ampla margem de subjetividade na aplicação da lei é ruim para quem aplica a lei, para quem responde a um processo e para toda a sociedade. A prisão injusta de usuários e dependentes expõe nossa juventude ao ambiente penitenciário. Todo mundo sabe como é o nosso ambiente penitenciário e não traz qualquer perspectiva de produzir bons resultados na redução do consumo de drogas e no combate ao crime organizado. A Lei de Drogas de 2006 tornou mais dura a resposta penal ao tráfico e conferiu ampla subjetividade para a caracterização da destinação da droga para consumo pessoal. Isso fez dobrar em 6 anos o número de pessoas presas por crimes relacionados a drogas. Passou de aproximadamente 65 mil pessoas em 2007, 65.500 pessoas em 2007, para 138 mil pessoas em 2012. A taxa de ocupação de nossos presídios já atinge 177%, ou seja, está próxima do dobro da capacidade. Apesar do crescente encarceramento, o tráfico de drogas não foi controlado e tampouco verificamos redução do consumo de drogas no país. Ao contrário, o tráfico introduziu o crack no Brasil nos últimos anos e essa droga tornou-se uma realidade em pelo menos 70% dos municípios do país, segundo o levantamento da Confederação Nacional dos Municípios. O consumo de cocaína no país também cresceu substancialmente nos últimos 6 anos, de 0,7% para 1,75% da população entre 15 e 64 anos, segundo o relatório mundial sobre drogas 2013 do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime, o NODC. Portanto, estou seguro que chegou a hora de propormos uma mudança. O que propomos é eliminar os termos de conteúdo indeterminado, tais como as circunstâncias sociais e pessoais, estabelecer critérios de quantidade máxima para cada droga, tem por objetivo principal diferenciar o usuário do traficante de maneira objetiva, separando claramente o mundo do consumo do mundo do crime. Por isso, sugerimos que seja presumida a destinação da droga para consumo pessoal, caso a droga apreendida seja o suficiente para o consumo médio de 5 dias. Quem definirá a quantidade específica para cada droga é o órgão competente do Poder Executivo da União. Se houver prova, como o próprio testemunho policial no flagrante, de que a droga destinava-se a fornecimento ou ao comércio, mesmo em pequena quantidade, será caracterizado o tráfico. Essa proposta não é nossa invenção. Ela foi sugerida pela comissão de juristas que foi instalada em 2011 aqui no Senado, para elaborar um anteprojeto do Código Penal, resultando na apresentação do PLS 236/2012 pelo presidente Zé Sarney, designou essa comissão. Também foi apresentado por meio de emenda na Câmara dos Deputados. O critério fundado em determinada quantidade é adotado de diversas formas em inúmeros países, como Portugal, lá 10 dias, aqui nós estamos propondo 5 dias de consumo. Espanha, México, Alemanha, para cannabis, República Tcheca, Estados Unidos, nos estados que autorizam o uso medicinal do cannabis, Canadá e outros. Ressaltamos, senhor presidente, que a previsão de uma referência objetiva baseada em uma pequena quantidade de droga não tem o condão de liberar o consumo, não tem um condão de liberar o consumo ou o porte dessa quantidade reduzida, o que se daria apenas mediante proposta de descriminalização de drogas, que é o que nós não estamos fazendo aqui. Mantemos o porte de droga para consumo pessoal como ilícito penal. O que buscamos apenas é criar um referencial mais simples e direto aos aplicadores da lei, a fim de facilitar a caracterização do crime de posse de drogas para consumo pessoal, incentivar
que o crime de tráfico passa a ser caracterizado com mais clareza quando envolvendo pequena quantidade de droga. Acredito que esse critério, senhor presidente, significará um avanço na política de repressão ao tráfico de drogas. Ele estimulará a polícia, sem constranger a sua atuação, a investigar e prender os fornecedores de drogas, fazendo com que o sistema punitivo se direcione fundamentalmente ao que interessa reprimir, que é o tráfico de drogas. Porque sem o traficante não haverá usuário. Barrando o traficante, estaremos evitando a distribuição da droga para os usuários. O que os usuários ou dependentes precisam é de atenção do sistema de saúde e de assistência social. Senhor presidente, falta só meia página, posso terminar então, né? Quanto ao financiamento das políticas sobre drogas, mantivemos a possibilidade de a pessoa física deduzir do imposto de renda devido às doações diretamente efetuadas no apoio a projetos de construção e manutenção de instituições de recuperação de usuários ou dependentes de drogas. Acolhemos a sugestão do governo federal para especificar que essa dedução será limitada a 30% da doação e a 6% do imposto de renda devido e não se aplicará a doações feitas por pessoas jurídicas. Suprimimos também a possibilidade de deduzir do imposto de renda as doações efetuadas nos fundos de políticas sobre drogas. São esses os pontos que eu gostaria de destacar do projeto de lei da Câmara 97. Estou seguro de que a nova configuração que se pretende dar às políticas sobre drogas no país faz avançar o tratamento que o país dá ao problema. Com mais investimentos em ações preventivas, que informem a população sobre os riscos associados às drogas, mais ações de reinserção social e econômica, oferta de serviços de saúde para o tratamento da dependência química, reconhecimento legal das comunidades terapêuticas e repressão penal mais racional, esse projeto vem em boa hora. Que façamos o debate e possamos entregar à sociedade, senhor presidente, uma nova perspectiva para a redução do consumo e o tráfico de drogas. Era o que eu tinha a dizer, senhor presidente. Muito obrigado pela sua tolerância.